Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre segurança da informação, hoje a gente vai falar sobre ferramentas básicas para a segurança da informação. Então assim, além de tudo isso que a gente já trouxe, sobre o que é segurança da informação, enfim, todos os tópicos que a gente tratou, agora a gente vai esclarecer para vocês algumas ferramentas básicas que uma empresa que se quer segura deve ter a nível de segurança da informação. Lembrando que, e esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer, nenhuma solução, seja firewall, seja criptografia, seja antivírus, seja o endpoint protector, seja qualquer coisa, vai ser a panaceia, vai ser a salvação do seu sistema de segurança da informação. Tudo isso tem que sempre ser compatibilizado com outras medidas, alteração de procedimentos, treinamento de colaboradores, adequação LGPD, etc, etc. Então, sempre observar isso. Por quê? Porque essas ferramentas, apesar de serem importantes, não significa que toda a sua atuação enquanto DPO na área de segurança da informação vai estar vinculada somente a essas ferramentas. Então, assim, elas não serão a salvação, são importantes, obviamente que são, senão a gente nem estaria falando nelas, mas a gente não pode se basear somente nelas num sistema de gestão de segurança da informação. E a primeira ferramenta que eu gostaria de trazer, que normalmente é a mais comentada, é a questão do firewall. Existem uma série de ferramentas de tipos de firewall, né? A ideia aqui não é esgotar todos, mas o firewall que você vai implementar, ele vai sempre depender do tipo de rede, de estrutura de rede que a sua empresa tem. Então, por exemplo, se é uma empresa mais tradicional, com uma sede, com uma rede interna, muito provavelmente vai fazer sentido um firewall que a gente chama firewall de borda, que ele faz a intermediação entre a rede interna da empresa que você está atendendo e a rede externa, que no caso seria a internet. Através disso, ele vai monitorar quais são as portas que podem ser acessadas, quais IPs podem acessar, o que pode ser acessado, o que não pode ser acessado. Ou seja, você consegue ter um controle ali, sobretudo em empresas que são mais tradicionais. E o software e o firewall, lembrando, ele pode ser tanto físico, ele pode ser um hardware, normalmente é do tipo MikroTik, né, que é o nome da empresa que produz esse tipo de aparelho, ou ele também pode ser um software, né? Isso vai depender de como que a sua empresa, na parte de TI, quer ser estruturada. Mas qualquer uma das duas soluções ela é funcional. Lembrando que o firewall não se encerra somente nesse firewall de borda. Existe também a nova geração dos firewalls, né? Que é o Next Generation, é o NGFW, que são os novos firewalls que tem questão de inteligência artificial inserida neles, tem uma série de funções que os firewalls normalmente não têm e que podem também ser utilizados no contexto que eu comentei anteriormente, até com maior eficácia do que um simples firewall, muitas das vezes até mal configurado. E também um tópico que eu vejo que muitas empresas acabam não aplicando, empresas que, por exemplo, têm uma plataforma online, um SaaS. Vamos pensar aqui no Facebook, por exemplo, que é um exemplo que todo mundo vai conhecer. O Facebook, ele muito provavelmente deve ter isso também, ele consegue colocar um firewall de aplicação, que é o que eu coloquei aqui nos slides como o WAF, Web Application Firewall. O que é isso? Ele basicamente é uma barreira que se coloca entre o usuário e a plataforma. Então pensa assim, tem uma pessoa mal intencionada tentando fazer um SQL injection no site do Facebook. Esse WAF, ele vai fazer o filtro entre a requisição do usuário e o servidor e analisar ela. Então, se por exemplo, ele verifica que essa requisição ela tem características ser uma requisição maliciosa, ele vai interceptar essa requisição, ou seja, ele faz uma barreira entre o usuário e o servidor. Ele faz com que o seu site, a sua plataforma, ele seja muito mais seguro. E esse WAF, ele existe em vários provedores de cloud. Então, por exemplo, a AWS ela tem o próprio WAF. Então, quando você coloca o seu servidor lá na AWS, a própria AWS fornece esse tipo de serviço que você consegue configurar e deixar o seu software mais seguro, não digo imune, né, porque não existe nada imune, mas muito mais protegido em relação a requisições maliciosas, em tentativas de hackeamento do site ou algo do tipo. E muito semelhante também, no próximo slide vocês verão, tanto ao firewall quanto ao WAF,
existem duas ferramentas muito importantes, que é o IPS e o IDS. O que é isso? Basicamente são softwares, um é um sistema de prevenção à intrusão, que é o IPS, e um é um sistema de detecção de intrusão, que é o IDS. O que são esses softwares? Basicamente são softwares que vão ficar monitorando a sua rede, identificando se tem alguma tentativa maliciosa de acesso indevido. Então pensa no seguinte, o IDS, o que ele vai fazer é te notificar. Então, por exemplo, tem um hacker tentando entrar na rede do seu cliente. O que o IDS vai fazer? O IDS vai notificar a gerência da TI dizendo, olha, encontramos um comportamento estranho aqui. O IPS não, o IPS vai mais além. Ele, além de detectar essa tentativa de intrusão, ele faz a prevenção, ou seja, ele faz o bloqueio. Então pensa o seguinte, tem um hacker tentando acessar e o IPS detectou. Ele vai também bloquear, ele vai bloquear e notificar o gerente da TI, ou seja, ele tem uma atuação muito mais efetiva. E aqui existe um software que é o Snort, que é um software gratuito, open source, que faz essa função de IPS, que vocês também podem recomendar para os clientes de vocês, que, de novo, é uma ferramenta que vai trazer mais segurança para os clientes de vocês, sem acarretar nenhum custo. Então, se já tiver um gerente de TI, por exemplo, ele vai conseguir fazer a implementação e vai conseguir fazer toda a manutenção dessas ferramentas, garantindo a segurança das informações que você está atendendo na empresa. Essas ferramentas que a gente trouxe aqui, elas se relacionam mais com uma estrutura tradicional de empresa, ou seja, uma empresa com trabalho presencial, com uma rede interna, um servidor interno, mas existem também soluções para cloud, ou seja, para ambientes um pouco mais inovadores, então que não tem um servidor interno, que muito provavelmente tem um trabalho remoto. E se vocês virem aqui no próximo slide, eu trouxe aqui uma ferramenta que se chama CSPM. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta nada mais é do que um advisor para vocês, ela é um conselheiro a nível de segurança. O que ela vai fazer? Essa ferramenta vai entrar na cloud que você utiliza, seja a AWS, seja a Azure, seja o GCP da Google, seja qualquer cloud que você faz ou utiliza. Ela vai entrar nessa cloud e vai fazer um mapeamento do que está configurado incorretamente, ou seja, quais são as vulnerabilidades que você tem, quais são os serviços que você está deixando de utilizar, e através disso ela vai compilar para vocês um plano de ação dizendo, Igor, lá na AWS que tu utiliza, faltou configurar determinado ponto, faltou utilizar determinado mecanismo de segurança, ou seja, ela é um conselheiro para vocês a nível de segurança do que deve ser feito. Inclusive eu trouxe aqui nos slides duas ferramentas muito importantes, tanto para a AWS oficial, que é a AWS Security Hub. O que é o Security Hub? É basicamente isso que eu falei. Vocês vão pagar uma quantia mensal para a AWS, ela vai fazer um mapeamento de toda a cloud de vocês e dizer, olha, isso tem que ser melhorado, isso tem que ser melhorado. Isso, obviamente, vai ter um custo, né? Por isso que eu trouxe também uma versão gratuita para quem vai utilizar a AWS, que é a AWS Prowler. O que é isso? Ele vai fazer todo o mapeamento da cloud de vocês, inclusive observando questões do GDPR e da LGPD, ou seja, é como se vocês estivessem pagando alguém para identificar se vocês estão adequados ou não à LGPD, isso no âmbito da cloud, né? É claro que não se encerra somente nisso, mas ela consegue dar um auxílio bem legal, identificando para vocês o que deve ou não ser feito, e essa ferramenta específica, que é o Prowler, tem no GitHub, vocês podem indicar para os clientes de vocês de forma gratuita, que ela faz toda essa vistoria da cloud de vocês, caso seja a AWS, né, orientando o que vocês devem ou não implementar. Aqui eu trouxe mais exemplos da AWS, que é a cloud mais utilizada, mas isso vai se aplicar a todas as clouds, Azure, GCP, Oracle, todas as clouds que normalmente são utilizadas, existem ferramentas como essa que vocês podem recomendar aos clientes de vocês, garantindo maior segurança e isso de maneira bem simplificada e bem célere. Então, essas ferramentas para cloud trarão mais segurança, mas também a gente tem que observar, além da nossa rede, além da nossa cloud, como que está lá na ponta, lá no dispositivo do usuário, como que está a segurança dele. Para dispositivos móveis, existem soluções do tipo MDM. O que é isso?
são softwares que basicamente fazem a gestão de dispositivos móveis. Então, por exemplo, se você chega numa empresa e ela utiliza o Workspace, né, que é o Google Drive, Google Docs, etc. O Google tem uma ferramenta de MDM para celulares Android. Então, por exemplo, você pode instalar um agente no dispositivo, no celular do seu colaborador, por exemplo, e lá esse software vai criar duas áreas de trabalho. Uma área de trabalho profissional, que daí vai ter os softwares profissionais, etc. E uma área de trabalho particular, que daí ele vai utilizar o WhatsApp, etc. E é importante salientar que o Google e o cliente que utiliza a Google não vai ter acesso a dados pessoais, somente a dados profissionais. Então você consegue ter uma gestão bem boa dos dispositivos móveis através desse tipo de solução. E isso eu estou trazendo do Google Workspace, mas o Office, que é da Microsoft, também tem esse tipo de solução. Existem várias soluções do tipo MDM, que são para gerenciamento de dispositivos móveis, através do qual você consegue permitir o seu colaborador utilizar uma ferramenta móvel, né, que hoje em dia todo mundo precisa, e ainda assim garantir a segurança. Isso pensado no cenário de dispositivos móveis. No cenário mais tradicional, que é a utilização do notebook, que nem eu estou utilizando aqui, a utilização de um computador, existem o famoso antivírus, né, que a gente sempre recomenda utilizar. Só que, claro, assim como todas as ferramentas, o antivírus é somente mais uma delas. Ele traz certa proteção? Traz, protege determinados aspectos, mas nem de longe vai garantir a 100% de segurança. Por isso, eu até trouxe aqui na imagem para vocês, existem softwares de segurança no endpoint, que normalmente são conhecidos como Endpoint Protector, etc. Esses softwares de Endpoint Security, ou Endpoint Protection, etc., eles vão um passo além do mero antivírus ou anti-malware, né? Ao passo que o anti-malware, ele vai apenas detectar, por padrão, né, se tem determinado arquivo malicioso na máquina do seu colaborador ou não, um Endpoint Protector, ele vai trazer para vocês um gerenciamento muito maior. Então, por exemplo, você consegue identificar quais dados, dependendo da versão, né? Você consegue identificar se, por exemplo, um colaborador está enviando um e-mail com uma informação confidencial que não deveria ter sido enviada. Você consegue verificar se o colaborador está passando informações para um pendrive, você consegue bloquear o uso de pendrive ou consegue colocar que somente pode passar para um pendrive se ele tiver criptografado. Então, assim, a solução de endpoint, ela é muito mais robusta, obviamente também é muito mais cara, né? Mas acaba trazendo mais segurança para as empresas. Na questão de anti-malware, né, que seria o antivírus, ou endpoint protector, acaba que a gente não tem muito para onde fugir. Necessariamente as soluções boas são as soluções pagas, né? Então esse é um caso que a gente acaba às vezes encontrando algum dilema com os clientes, porque vai trazer custo e normalmente o custo é por licença, né? Então é um custo bem elevado, mas que regra geral traz uma segurança boa, né? Sobretudo em ambientes remotos, por exemplo, que daí o controle ainda é menor e conseguem garantir assim uma segurança dessas informações somado a todos os outros tópicos que a gente falou, norma de uso de ativos, etc, etc. E uma das ferramentas que a gente não poderia deixar de falar também é o DLP. O que é o DLP? O DLP nada mais é do que um sistema de prevenção de perda de dados. Ou seja, ele existe tanto na máquina, ou seja, eu posso colocar um software de endpoint com DLP, que ele vai fazer análise dos dados que estão sendo enviados. Por exemplo, se um e-mail está sendo compartilhado com informações que não deveria, se eu estou baixando uma informação compartilhando que eu não deveria, por exemplo, mas também ele pode ser utilizado no próprio, na suíte de arquivos que vocês utilizam. Então, se por exemplo eu utilizo o Google Drive, eu consigo criar uma regra que um contrato com faturamento da empresa, por exemplo, não pode ser compartilhado para todo mundo. Ou se for, é somente determinadas informações. O software de DLP, então, ele faz todo esse fluxo de dados buscando identificar quais são as informações que estão sendo transmitidas e para quem elas estão sendo transmitidas, evitando, assim, uma perda de dados, que é justamente o papel do DLP. Só que o DLP tem um parênteses, que eu acho que é bem importante passar para vocês. Primeiro, o custo dele normalmente é alto, então empresas de pequeno e médio porte acabam não conseguindo implementar, salvo aqueles mecanismos previstos, por exemplo,
no G Suite, no Office, que daí já vem com a própria licença e que permitem essa utilização. Mas o DLP, um software específico para DLP, ele tem um custo alto. E um ponto mais importante, que quando você for recomendar para o seu cliente a instalação de um DLP ou algo do tipo, é necessário alguém com know-how desse software específico. Porque a gente já pegou vários clientes em várias empresas que eles instalaram o DLP sem ter a expertise sobre o assunto e aquilo basicamente parou com a empresa. Por que isso? Porque o DLP, como eu falei para vocês, ele faz todo o filtro de informações buscando evitar que informações classificadas como sensíveis saiam da empresa ou sejam acessadas indevidamente. Se isso for mal configurado, ele pode impedir basicamente que qualquer informação saia ou entre da empresa, ou seja, pode literalmente parar a empresa. Então, por isso que é importante ter alguma pessoa da área de TI com esse know-how para conseguir implementar, e mais do que isso, na implementação do DLP, é importante que isso seja feito de maneira, a gente pode dizer que seria um MVP, ou seja, eu implemento primeiro numa área X, que não seria tão crítica, eu faço aquele ciclo PDCA que a gente falou, implemento, verifico se deu certo, coleto as métricas, deu certo, seguimos, não deu certo, por que não deu certo? Vamos corrigir. Então é importante, porque se a empresa pega, implementa em toda a empresa e tem uma regra lá no DLP mal configurado, isso pode causar um dano bem maior do que a segurança que supostamente ele estaria trazendo. Então observar esse ponto é importante. Observar também tudo aquilo que eu trouxe sobre segurança da informação, que essas ferramentas elas vão trazer segurança, elas são importantes, mas não são elas que vão fundamentar todo o seu sistema de segurança da informação. É importante os procedimentos, os treinamentos, a conscientização de todo mundo e as ferramentas também cumprem o seu papel. Então o que a gente tinha para falar sobre esse assunto era isso. No próximo tópico a gente vai falar sobre segurança da informação para agentes de pequeno porte. Eu aguardo vocês lá, até o próximo vídeo. Então, na área de